Iniciação Antiga e Moderna. Parte 2. A Iniciação Cristã Mística. Capítulo 1. A Anunciação e a Imaculada Concepção. Muito é dito a respeito da iniciação em certas classes do mundo ocidental. A iniciação na mente da maioria das pessoas normalmente parece estar associada ao ocultismo ensinado nas religiões do distante Oriente, algo que é peculiar aos devotos do budismo, hinduísmo e aos sistemas semelhantes de fé, e que de modo algum tem a ver com a religião do mundo ocidental, particularmente a religião cristã. Demonstramos no capítulo anterior, onde tratamos sobre os símbolos da iniciação antiga e moderna, que essa ideia é inteiramente gratuita e que o antigo tabernáculo no deserto retrata, em seu simbolismo, o caminho da progressão desde a ignorância infantil até o conhecimento super-humano. Assim como os Vedas traziam luz aos devotos que adoravam com fé e fervor, próximos das margens do Ganges, no ensolarado sul, também os Edas foram uma estrela-guia para os filhos da escarpada região do norte, que procuravam a luz da vida na antiga Islândia, onde os robustos vikings conduziam seus navios nos mares gelados. Arjuna, que trava uma nobre luta no Mahabharata, ou Grande Guerra, constantemente sendo travada entre o eu superior e o eu inferior, não difere em nada do herói do mito da alma do norte, Siegfried, que significa aquele que através da vitória alcança a paz. Ambos são representações do candidato que está se submetendo à iniciação. E embora suas experiências nessa grande aventura variem em certos aspectos conhecidos pelas diferenças temperamentais entre os povos do norte e do sul, e favorecidas pelas respectivas escolas às quais são referenciados para o crescimento anímico, as características principais são idênticas e o objetivo final, que é a iluminação, é o mesmo. As almas aspirantes caminharam para a luz nos templos persas, brilhantemente iluminados, onde o Deus Sol, em sua carruagem resplandecente, era o símbolo da luz. Da mesma forma que, sob a magnificência mística da iridescência derramada pela aurora boreal do norte gelado, há uma ampla evidência que pode ser demonstrada que a verdadeira luz do conhecimento esotérico mais profundo sempre esteve presente em todas as épocas, mesmo na mais escura que chamamos trevas. Rafael utilizou de sua habilidade maravilhosa com o pincel para incorporá-lo em duas de suas grandes pinturas, a Madonna Sistina e o Casamento da Virgem, as quais aconselharíamos o leitor interessado a examinar por si mesmo. Cópias dessas pinturas podem ser encontradas em quase todas as lojas de arte. No original, há uma tonalidade peculiar de névoa dourada por trás da Madonna e do menino, que, embora excessivamente grosseira para alguém dotado de visão espiritual, é uma imitação bem próxima da cor básica do primeiro céu, tanto quanto possível fazê-lo com os pigmentos da terra. Uma inspeção mais cuidadosa desse pano de fundo revelará o fato de que ele é composto por uma multitude do que costumamos chamar de cabeças e asas de anjos. Essa é, novamente, uma literal representação pictórica dos fatos concernentes aos habitantes do primeiro céu, tanto quanto pode ser revelada, pois durante o processo de purgação que ocorre nas regiões inferiores do mundo do desejo, as partes inferiores do corpo são realmente desintegradas, de modo que somente a cabeça, que contém a inteligência humana, permanece quando ele entra no primeiro céu. Fato esse que intriga a muitos que podem ali ver as almas.
As asas, naturalmente, não são reais fora da pintura, mas ali foram colocadas para mostrar a habilidade em se mover com grande velocidade, o que é inerente a todos os seres nos mundos invisíveis. O Papa está representado apontando para a Madonna e o Cristo Menino, e um exame mais acurado revelará que a mão com a qual ele aponta tem 6 dedos. Não há nenhuma evidência histórica de que o pontífice realmente tivesse tal deformidade. Tampouco o fato pode ter sido acidental. Portanto, os 6 dedos na pintura devem ter sido pintados por parte do pintor. Para compreender qual era o propósito, examinemos o casamento da Virgem, onde pode-se observar uma anomalia semelhante. Naquela imagem, Maria e José estão representados juntos com o Cristo Menino. Sob tais condições, evidencia que estavam às vésperas da partida para o Egito, e um rabino estava unindo-os em matrimônio. O pé esquerdo de José é o principal destaque na imagem, e se contarmos seus dedos, veremos que são 6. Em ambas as pinturas, os 6 dedos da mão do Papa e os 6 dedos do pé de José, Rafael quer nos mostrar que os dois possuíam um sexto sentido, faculdade que é despertada pela iniciação. Por esse sutil senso, o pé de José era o guia durante a sua fuga para manter em segurança as coisas sagradas que haviam sido confiadas aos seus cuidados. O outro adquiriu um sexto sentido para que ele não pudesse ser um líder cego conduzindo outros cegos, mas que tivesse o olho que vê, necessário para indicar o caminho, a verdade e a vida. E é um fato, embora desconhecido por muitos, que, com uma ou duas exceções, em que o poder político foi o suficientemente forte para corromper o colegiado dos cardeais, todos aqueles que se assentaram no chamado trono de Pedro tinham a visão espiritual, em maior ou menor grau. Vimos nos artigos sobre símbolos de iniciação antiga e moderna, que precedeu o presente artigo, que o Templo de Mistérios Atlante, conhecido como Tabernáculo no Deserto, era uma escola de crescimento anímico, e não deve surpreender-nos saber que os 4 evangelhos narrados sobre a vida do Cristo são também fórmulas de iniciação, revelando um outro e posterior caminho para o poder. Nos antigos mistérios egípcios, Horus foi o primeiro exemplo, a quem o aspirante se esforçou por imitar, e é significativo que no ritual de iniciação em voga naqueles dias, e que agora conhecemos como o Livro dos Mortos, o aspirante à iniciação sempre dirigiu a ele como Horus, fulano de tal. Seguindo o mesmo método, atualmente podemos nos dirigir apropriadamente àqueles que seguem o caminho da iniciação cristã, como Cristo, fulano de tal, pois, de fato, todos os que trilham esse caminho são realmente Cristos em formação. Cada um, por sua vez, terá que alcançar as diferentes estações da via dolorosa ou caminho da angústia profunda e da tristeza, que o conduzirá ao Calvário, e experimentará no seu próprio corpo as angústias ou agonias e as dores sofridas pelo herói dos evangelhos. A iniciação é um processo cósmico de iluminação e evolução do poder. Portanto, as experiências de todos são semelhantes nas principais características. A forma de uma iniciação cristã mística difere radicalmente do método Rosa Cruz, que visa trazer o candidato à compaixão por meio do conhecimento e, para isso, procura cultivar nele as faculdades latentes da visão e da audição espiritual desde o início de sua peregrinação como um aspirante à vida superior, lhe ensinando a conhecer os mistérios ocultos do ser e a perceber intelectualmente a unidade de cada um com todos, de modo que, finalmente, por meio desse conhecimento, haja despertado internamente o sentimento que o faz perceber, verdadeiramente, sua ligação com tudo o que vive e se move,
e isso o coloca em perfeita e completa sintonia com o infinito, tornando-o um verdadeiro auxiliar e trabalhador no divino reino da evolução. A meta alcançada por meio da iniciação cristã mística é a mesma, porém o método, como mencionado acima, é inteiramente diferente. Em primeiro lugar, o candidato geralmente está inconsciente do fato de que está tentando atingir algum objetivo definido, pelo menos durante os primeiros estágios de seus esforços. E há nessa nobre escola de iniciação tão somente um mestre, o Cristo, que está sempre diante da visão espiritual do candidato como o ideal e a meta de todo o seu empenho. O mundo ocidental, infelizmente, se tornou tão enredado na intelectualidade que seus aspirantes somente iniciam a caminhada quando sua razão foi satisfeita. E, infelizmente, é apenas o desejo por mais conhecimento que traz a maioria dos estudantes para a escola Rosa Cruz. É uma tarefa árdua cultivar neles a compaixão, que deve ser mesclada com o seu conhecimento e ser o fato determinante no uso dele, antes que estejam habilitados para entrar no reino de Cristo. Contudo, aqueles que são atraídos para o caminho cristão místico não sentem nenhuma dificuldade dessa natureza. Eles têm dentro de si um amor abrangente que os impulsiona e que, finalmente, gera neles um conhecimento que o autor acredita ser muito superior ao obtido por qualquer outro método. Aquele que segue o caminho do desenvolvimento intelectual tende a menosprezar arrogantemente o outro cujo temperamento o impele a um caminho místico. Tal atitude mental não prejudica somente o desenvolvimento espiritual de quem a coloca em prática, mas é totalmente gratuita, como pode ser vista nas obras de Jacob Böhme, Thomas de Kempis e muitos outros que seguiram o caminho místico. Quanto mais conhecimento nós possuirmos, maior a condenação nós mereceremos se fizermos mau uso dele. Todavia, o amor, que é o princípio básico na vida do cristão místico, nunca poderá nos levar à condenação ou conflitar com os propósitos de Deus. É infinitamente melhor ser capaz de sentir emoções nobres do que ter um intelecto tão aguçado e hábil para definir todas as emoções. Tecer algo sobre a constituição e evolução do átomo seguramente não promoverá o crescimento anímico, tanto quanto a humilde ajuda direcionada ao próximo. Há 9 degraus definidos na iniciação cristã mística, começando com o batismo, que é introdutório. A Anunciação e a Imaculada Concepção precedem como temas de curso por razões que serão dadas posteriormente. Tendo preparado nossas mentes pelas considerações anteriores, agora estamos prontos para considerar cada estágio separadamente, nesse glorioso processo de desenvolvimento espiritual. A Anunciação e a Imaculada Concepção. O cristão místico, definitivamente, não é o produto de uma única vida, mas o florescimento de várias existências preparatórias, durante as quais ele cultivou aquela compaixão sublime que o faz sentir o sofrimento profundo, devido ao infortúnio, à aflição e à sensação de estar perdido de todo o mundo e evoca, diante de sua visão espiritual, o ideal crístico como o verdadeiro bálsamo de Gileade. Ideal esse que é a única panaceia contra toda dor e tristeza humana. Semelhante alma recebe um especial cuidado das hierarquias divinas, que tem a seu cargo o nosso progresso ao longo do caminho da evolução. E quando chega o tempo para tal alma renascer naquela vida, na qual ele deve percorrer o caminho final para alcançar a meta e se tornar um salvador de sua espécie, os anjos estão observando bem de perto, esperando e cantando hosanas em regozijosa antecipação do grande evento. Como sempre, semelhante atrai semelhante, e naturalmente os pais são cuidadosamente selecionados para,
e por receber uma alma tão nobre entre os filhos e filhas do rei. Sob o ponto de vista mundano, eles podem estar nas piores condições. Pode ser necessário embalar o bebê numa manjedoura, mas nenhum presente é tão valioso como aquele que é recebido pelos pais de tão nobre alma. Entre as qualificações necessárias para ser pais de tal ego está a necessidade da mãe ser uma virgem e o pai um construtor. Disse na Bíblia que José era um carpinteiro, mas a palavra grega é tekton, que significa construtor. Na maçonaria mística, Deus é chamado de o grande arquiteto, Arche. É uma palavra grega que significa substância primordial e um tekton é um construtor. Assim, Deus é o grande mestre construtor que, a partir da substância primordial, moldou o mundo como um campo de evolução para vários graus de seres. Ele usa no seu universo muitos tektons ou construtores de vários graus. Todo aquele que segue a senda do desenvolvimento espiritual, esforçando-se por trabalhar construtivamente com as leis da natureza, como um servo da humanidade, é um tekton, ou um construtor no que se refere a ter as qualificações necessárias para ajudar a dar à luz a uma grande alma. Desse modo, quando se diz que Jesus era um carpinteiro e filho de um carpinteiro, entendemos que ambos eram tektons ou construtores ao longo de linhas cósmicas. A Imaculada Conceição, como todos os outros mistérios sublimes, tem sido lançada na vala da materialidade. E sendo de tal sublime espiritualidade, talvez sofra mais por esse rude tratamento do que qualquer outro dos ensinamentos espirituais. Talvez tenha sofrido mais com as explicações desajeitadas dos ignorantes defensores do que pela jocosidade e zombaria dos cínicos. A doutrina da Imaculada Conceição, como popularmente é conhecida, diz que há 2000 anos atrás, Deus, de uma forma milagrosa, fecundou uma certa Maria, que era virgem, e que como resultado ela deu à luz Jesus, um indivíduo que em consequência era o Filho de Deus, e nesse sentido diferente de todos os outros seres humanos. Há também no conhecimento popular a ideia de que esse acontecimento é único na história do mundo. Particularmente, isso é a última falácia que serviu para distorcer a beleza espiritual da verdade relativa à Imaculada Conceição. De modo algum, é o único caso nesse sentido. Toda grande alma que nasceu aqui nesse mundo para viver uma vida de uma santidade sublime, tal como exigiu para a iniciação cristã mística, também encontrou acesso por meio de pais de imaculada virgindade, que não foram manchados pela paixão durante a realização do ato gerador. Os seres humanos não colhem uvas de abrolhos. É uma verdade axiomática que o semelhante atrai semelhante. E antes que alguém possa se tornar um salvador, deverá ser puro e sem pecado. Ele, sendo puro, não poderá nascer de uma pessoa vil, terá de nascer de pais virgens. No entanto, a virgindade a qual nos referimos não abrange uma condição meramente física. Não há virtude inerente em uma virgindade física, pois todos a possuem no início da vida. Não importa quão vil sua disposição possa ser, a virgindade da mãe do Salvador é uma qualidade da alma, que permanece sem mácula, independentemente do ato físico da fecundação. Quando as pessoas efetuam o primeiro ato criador sem o objetivo de ter filhos, meramente para a gratificação de suas luxúrias e propensões animais, elas perdem a única virgindade física que já possuíam. Mas quando os futuros pais, unidos em espírito de oração, oferecendo seus corpos no altar do sacrifício, com o propósito de fornecer a uma alma que precisa renascer naquele momento um corpo denso apropriado para obter um maior desenvolvimento espiritual,
Então, a pureza deles, devido a esse objetivo, preserva as suas virgindades e atrai uma nobre alma para os seus corações e para o lar. Se uma criança será concebida em pecado ou de forma imaculada, dependerá da própria qualidade inerente de sua alma, pois infalivelmente isso a atrairá para pais de natureza semelhante à sua. Tornar-se filho de uma virgem pressupõe muita vivência anterior de espiritualidade para essa criança que assim nasceu. O nascimento místico de um construtor é um evento cósmico de grande importância e, portanto, não é surpreendente que seja retratado nos céus, de ano para ano, mostrando um simbolismo gráfico no grande mundo ou no macrocosmo, o que finalmente se realizará no ser humano, o pequeno mundo ou o microcosmo. Todos nós estamos destinados a obter as experiências nas coisas que Jesus também obteve, incluindo a Imaculada Conceição, que é um pré-requisito para a vida dos santos e salvadores, em seus mais variados graus. Compreendendo esse grande simbolismo cósmico, compreenderemos mais facilmente a sua aplicação no ser humano individual. O Sol é a luz do mundo, num sentido material. Quando no inverno ele atinge a maior declinação sul, no solstício de dezembro, as pessoas no hemisfério norte, onde nasceram todas as religiões atuais, estão mergulhadas na mais profunda escuridão e desprovidos de toda a força vital sustentadora emanada do Sol, que então está morto no que diz respeito à sua influência sobre os seres humanos. Portanto, é necessário que uma nova luz brilhe na escuridão, que nasça um sol da bondade nessa mesma humanidade, pois inevitavelmente resultará o frio e a fome, se o sol permanecesse nessa posição meridional, ocupada por ele no solstício de dezembro. Na noite entre 24 e 25 de dezembro, quando o Sol começa a se elevar gradualmente em direção ao equador da Terra, temos o signo zodiacal de Virgem, a Imaculada Virgem Celestial, no horizonte oriental, em todas as latitudes ao norte, nas horas imediatamente anteriores à meia-noite. Na ciência da astrologia, o que determina a forma ou o corpo do indivíduo no momento do seu nascimento é o signo e o grau no horizonte oriental. Portanto, é dito que o Sol da bondade nasceu da Virgem, a sublime Virgem Celestial, que permanece tão pura, mesmo depois de dar à luz ao seu Filho solar. Por analogia, o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade, também deve nascer de uma Imaculada Virgem espiritual. De tudo o que foi dito, é evidente que um longo período de preparação precede a entrada de um cristão místico na atual esfera da vida humana. Embora ele normalmente, em sua consciência física, é totalmente alheio ao fato da grande aventura que o aguarda. Com toda a probabilidade, sua infância e juventude serão passados na obscuridade, enquanto ele vive uma vida interior de uma profundidade inusitada, inconscientemente preparando-se para o batismo, que é o primeiro dos 9 passos desse método de realização.